Irmãos, graça e paz, que a misericórdia do nosso Deus seja com todos e sobre todos. Nós agradecemos a Deus mais essa oportunidade de podermos vir à Igreja Presbiteriana da Bahia, falar de Deus, falar da palavra do Senhor. Eu quero agradecer os cuidados da igreja, as manifestações de carinho com relação ao projeto 2 de julho, a confiança que o Conselho tem depositado no trabalho que está sendo realizado ali, que o próprio Deus tem trazido crescimento. Nós queremos agradecer a Junta Diaconal pelos cuidados que tem chegado ao campo e que tem abençoado a muitas vidas ali. No final a gente vai falar um pouquinho sobre o bazar, e nós vamos ter um bazar dia 8, e nós gostaríamos de desafiar a igreja a ir lá no guarda-roupa, tirar aquelas coisas que vocês não estão usando mais e mandar lá para o bazar, tá certo? Mas no final a gente fala sobre isso. Nós vamos orar mais uma vez, pedir a graça de Deus sobre as nossas vidas. Meu Senhor, nós estamos aqui, fiados nos méritos de Cristo Jesus, porque Ele nos abriu um novo e vivo caminho. Ele foi muito bondoso, a sua misericórdia foi estendida sobre as nossas vidas, e nós podemos, Senhor Deus, ter acesso ao Senhor. Compadece-te de nós, porque nós não somos tão bons quanto nós parecemos. Os nossos corações muitas vezes se desviam por caminhos tortuosos, e muitas vezes, Senhor Deus, os nossos pés vão por veredas que trazem desgosto ao teu coração. Tende misericórdia de nós, ó Deus. Nós suplicamos o nome de Jesus, que o Senhor Deus profusamente derrame o teu Espírito sobre as nossas vidas nesta noite, e que o Senhor escreva uma nova história, Senhor Deus, na vida de muitas pessoas que aqui estão, que não conhecem o Senhor. Que o Senhor Deus traga essas pessoas rendidas, completamente rendidas aos teus pés, moídas, e que o Senhor refaça, reconstrua a esperança dessas pessoas. Queremos orar pelo pastor Cláudio, Senhor Deus, que está em viagem a Sergipe, que o Senhor cuide dele, o livre do mal, com todos aqueles que estão sendo conduzidos pelo Senhor e por Ele nesta noite. Oramos pelo pastor Itamar, que está em Governador Valadares, que o Senhor Deus esteja com ele, consolando o seu coração, o abençoando no nome de Jesus e o trazendo, Senhor Deus, em paz para o seio da sua família. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelas realizações do Senhor. Que o Senhor continue, Deus, aperfeiçoando a boa obra que o Senhor começou em nossas vidas. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo de número 21, reinado de Jeorão. Pedi aos meninos, Ricardo, não aumente muito não, que você sabe que daqui a pouco vai piorar tudo aí, né? Então, segura aí seu negócio. Então, baixa aí, deixa baixo, para não assustar ninguém. É a minha conversa com o Ricardo lá em cima. Capítulo 21 de 2 Crônicas. As más ações geram destruição. Reinado de Jeorão. Descansou Josafá com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve estes irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão, por ser o primogênito. Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Era Jeorão da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque a filha deste era sua mulher, e fez o que era mal perante o Senhor. Porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi, por causa da aliança que com ele fizera,
segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Nos dias de Jeorão, se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituir o seu próprio rei. Pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele de noite, e se levantou, feriu os edomitas que o cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá, até o dia de hoje. Ao mesmo tempo se rebelou também Líbna contra Jeorão, porque esse deixara o Senhor, Deus de seus pais. Também fez alto nos montes de Judá, seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria e fez desgarrar Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias, em que estava escrito: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel, e induziste a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, segundo a idolatria da casa de Acabe, e também mataste a teus irmãos da casa de teu pai, melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo o teu povo, aos teus filhos e às tuas mulheres e a todas as tuas possessões. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus e dos arábios, que estão do lado dos etíopes. Estes subiram a Judá, deram contra ele, e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeocás, o mais moço deles. Depois de tudo isto, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com enfermidade incurável, e aumentando esta dia após dia, ao cabo de 2 anos, saíram-lhes as entranhas por causa da enfermidade, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhes queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Esse menino é neto de Asa, filho de Josafá. Avô e pai andaram no caminho do Senhor, de maneira reta, e esse moço perdeu a visão dos ensinamentos do seu pai. Primeiro faz uma aliança extremamente equivocada, casamento misto, que sempre gera ruína. Eu não sei por que nós ainda não conseguimos enxergar isso dentro das nossas igrejas. Casamento misto, casou com a filha de Acabe. Acabe é aquele mesmo moço que casou com Jezabel e que foi completamente induzido à idolatria. O menino agora segue o mesmo exemplo, se desvia e casa com a filha de Acabe, que havia sido doutrinada nos preceitos e nos costumes pagãos. E por certo, agora o fruto vem com mais seiva, com mais força. E ela então consegue induzir Jeorão a se desviar dos caminhos do Senhor. É interessante também olhar no texto uma outra informação preciosíssima. Ele começou a reinar quando o pai ainda estava vivo, porque ele era primogênito e o pai fez uma corregência com ele. E eles dividiram o reino, por ele ser o primogênito. Ele recebeu a herança do pai, estando o pai ainda vivo. E o pai então dividiu a herança com os irmãos. E deu ouro a um, prata a outro, cidades fortificadas. Só que ele era um moço descontente com aquilo que ele tinha. Ele não estava contente com tudo que ele possuía. E ele desejou os bens dos irmãos. Na primeira oportunidade que ele teve, após a morte do pai, o que é que ele faz? Mata todos os irmãos
e adquire tudo para si. A avareza estava presente no coração de Jeorão. É muito bom também observar que ele era um moço sem uma personalidade muito boa. Ele facilmente perdeu o governo dos pais. Era um moço sem personalidade. Uma moça que chegou depois dele crescido, que casou com ele, conseguiu tirar ele do objetivo, que era agradar o Senhor. Isso muitas vezes a faculdade faz, né? A gente ensina os nossos filhos, eles crescem na igreja, e quando eles chegam na faculdade, basta ver geologia, a filha de Acabe, geologia, aí eles se desviam rapidamente. E perde a visão de Deus, aí começam a achar que as rochas têm bilhões e bilhões, e aí eles começam a brigar com os pastores nas igrejas. Nós temos muita gente desviada dentro das faculdades. Vocês que são universitários sabem disso. Então era um moço sem muita personalidade. Tanto é que a filha de Acabe consegue desvirtuá-lo do caminho do Senhor. Dentro disso tudo, nós vamos observar que as ações ruins de Jeorão consegue trazer ruim na própria vida dele. É necessário que o profeta então se levante e lhe anuncie o que estava prestes a lhe acontecer. E é muito interessante nós observarmos que Deus não nos castiga sem antes nos avisar. Guarde bem isso no seu coração. Nada acontece com a gente sem antes Deus nos dizer. Deus nos alerta constantemente através da sua santa palavra. E ao não darmos ouvido à palavra de Deus e obedecermos os preceitos da palavra de Deus, as consequências vêm, e elas vêm furiosas, e elas vêm para nos destruir, por causa da nossa desobediência. Deus não vai trazer nenhum mal sobre a sua vida, ou permitir que ele chegue, sem antes lhe avisar, lhe mostrar o perigo pelo qual você está beirando ou passando. Então o que é que acontece aqui dentro do texto? Deus levanta um profeta, mostra que aquele moço foi seduzido à idolatria, e que ele estava seduzindo um povo. Ele não dá ouvidos, e Deus diz, se você não tornar, se você não voltar, você vai ser acometido de uma enfermidade muito grave. E as suas entranhas, elas vão sair. As suas vísceras vão ficar expostas. E você vai morrer. Você vai ser punido porque você matou os seus irmãos. Você destruiu toda a sua casa. Quando a gente lê o texto, automaticamente nós corremos para o final, no versículo 20, que diz que o moço morreu sem deixar saudade de si. É interessante olhar isso também, porque ele já havia perdido os pais, e havia perdido todos os que ele havia mandado. Quem ia sentir saudade de um miserável desse? Ele não tinha mais ninguém para chorar por ele. Ele não tinha mais ninguém nem para pagar carpideiras para chorar, por favor, por ele. Nem as carpideiras chorariam mais por ele, porque não tinha quem pagasse. Ele vivia só. Ele se isolou pelo desejo de conquistar um reino. A ambição dele, o desejo de ter dele, foi muito maior do que o temor que ele tinha a Deus. E com esse desejo, com essa motivação, ele começou a gerar contra ele um processo de destruição. O objetivo dele, em momento nenhum, quando ele chegou no trono, foi a glória de Deus, a exaltação do nome de Deus. E é dito no Salmo, um abismo chama outro abismo. A destruição vem. E era isso que estava acontecendo com aquele moço. Olhemos o texto com um pouco mais de cuidado. Versículo de número 3. Falando então dos irmãos, seu pai lhes fez muitas dádivas, de prata, ouro e coisas preciosas, e de cidades fortificadas. Porém o reino, ele deu a quem? Posse ele
aí se evidencia que o pai recompensou os filhos, o cuidado dos pais. Tendo ele, verbo no gerúndio, passado alguns dias, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, havendo-se o que mais? Fortalecido, além de ser rei, ele ainda se fortaleceu um pouco mais, matou todos os seus irmãos, como também alguns dos príncipes de Israel, que por certo também ameaçava ele. Todas aquelas formas de aparentes ameaças, ele começou a destruir, ele começou a dissipar. Eu quero fazer a primeira parada no texto aqui com você, para lhe fazer refletir, principalmente você que é muito desejoso por poder, que quer chegar, que quer conquistar, que quer chegar em algum lugar na frente de outro, no trabalho, dentro da igreja. Tem muita concorrência na igreja, infelizmente existe muita concorrência na igreja. Cuidado com o que lhe motiva a estar correndo atrás desses objetivos. A motivação, ela faz diferença. Se você bebe, ou come, ou faz qualquer outra coisa para a glória de Deus, a motivação está certa. Mas se você está pensando em você, nas suas conquistas pessoais, tenha muito cuidado com que armas você está lutando. Você pode não estar lutando com as armas de Deus. Exemplo, como diz o pastor Itamar, para vocês não ficarem com muita saudade dele. Exemplo. Não é assim que ele faz? A gente vai convivendo e vai aprendendo, né? A nossa língua. A nossa língua é um instrumento que destrói quando nós estamos querendo conquistar algumas coisas. Algumas falas sujas e perniciosas que a gente joga lá, de maneira venenosa, e deixa lá. No trabalho acontece isso. Na disputa de um cargo dentro das empresas, para se chegar à frente da igreja em algum trabalho. Às vezes a gente mata relacionamentos e mata irmãos. Existem muitos irmãos, muitos crentes mortos, nos bancos de nossas igrejas, por outros irmãos que pronunciaram algo e desmotivou-os a continuar caminhando dentro da igreja. Existem irmãos extremamente feridos dentro da casa de Davi, dentro do Israel de Deus. Talvez você já tenha sido até alvo de pessoas que tentaram lhe matar, lhe destruir dentro da própria igreja. Foram criados na igreja, cresceram na igreja, mas por causa do desejo de chegar, eles não tiveram paciência para esperar. Eles usaram de situações, de palavras que trouxeram um mal profundo à alma de outros. Cuidado, porque se você morrer, talvez para esse irmão que você matou, ou machucou no banco, talvez ele não sinta saudade de ti. Talvez ele se sinta aliviado quando você morrer ou você partir. Ele vai festejar, soltar uma caixa de fogos de 12 tiros e dizer: morreu. Você acha que algumas nações não fizeram isso com Jeorão? Vocês acham que alguns não festejaram a morte de Jeorão? Muitos festejaram a morte de Jeorão. Estamos livres! Estamos livres! O infeliz morreu! Graças a Deus! Já disseram assim: Deus cefou ele, Deus tirou. E Deus não perde o controle de nada. De fato, foi Deus quem tirou a vida dele, porque é Deus quem dá vida e é Deus quem tira. E eles festejaram. Cuidado para você não ser uma alegria quando parte. Que quando chega perto, as pessoas já distorcem o rosto. Pastor Hernandes falou disso no aniversário da igreja, no sábado, falando na carta aos Filipenses. Cuidado, para você não ser uma pessoa que só faz outras felizes quando você está longe.
por causa das suas atitudes. Você é filho de crente, estar na igreja. Na igreja você consegue fazer as pessoas felizes. Mas quando você chega em determinados ambientes, no seu trabalho, onde você deveria ser sal e luz, as pessoas dizem, lá vem ele, de novo. E as pessoas estão desejando a sua partida. Esse é o primeiro parêntese. Continuemos. Versículo de número 5. Era Jeorão da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Andou nos caminhos dos reis de Israel. Olha a falta de governo. Deixou de andar no caminho do seu avô e deixou de andar no caminho do seu pai e começou a olhar para os caminhos dos reis de Israel. Acabe está lá no meio. Acabe está lá no meio. Como também fizeram os da casa de... Porque a filha deste era sua mulher e fez o que era mal perante os seus olhos. Aqui começam as más companhias. E já tem um versículo bíblico que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes, queridos, você ouve uma vez e você parte. É aquela visão do Salmo 1. Bem-aventurado o homem que... Vamos lá? Bem-aventurado o homem que... Exatamente. Que não anda segundo, ou que não é direcionado segundo os conselhos dos... Primeiro analisemos ímpios. Aqueles que se aborrecem de Deus. Aqueles que detestam Deus. Aqueles que não suportam a palavra de Deus. Esses são os ímpios. Essa é a filha de Acabe. Mulher que não suportava Deus, que odiava Deus. Uma mulher que era idólatra por natureza, imoral, de natureza extremamente corrompida. Mas foi exatamente por esta mulher que Jeorão se apaixonou. Foi esta mulher que ele desejou. Essa má companhia leva Jeorão a se distanciar também de Deus. E por certo ele deve ter sido aconselhado, rapaz, não case com essa mulher. E a expressão dele era mais ou menos assim, mas eu amo ela. Conversa dos jovens da igreja, mas eu gosto dela. Aí o pastorzão está lá dizendo assim, rapaz, você vai cair em um abismo. Não, mas eu gosto dela. Eu gosto dele. E as... Como é, presbítero General? Vou ganhar para Cristo. O Espírito Santo terreno. Só o Espírito convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só Deus sabe os eleitos. Essa conversa é meio furada. Já é fruto de uma justificativa. Que a pessoa está querendo criar para si mesmo. Eu amo ela. E a destruição chegou por causa da má companhia. Ela começou a direcioná-lo sempre para longe do Senhor. Ela fez com que ele se tornasse um idólatra dentro do reino do sul, dentro de Judá. A sequência era de 2 homens que tinham andado retamente perante os olhos do Senhor. Ele conseguiu quebrar a sequência por causa do seu desejo pecaminoso de um relacionamento com algo que Deus desaprovava. A destruição chegou à vida de Jeorão, irmãos, por causa de uma má companhia. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se andou, se deteve e se acomodou, se assentou. Na sequência ele se assentou, se deitou com a mulher. O mal chegou à casa dele porque ele abriu a porta. Ele não obedeceu o princípio da palavra de Deus, dito por Deus a Caim. O desejo te bate à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Você pode bani-lo, não abra a porta do seu coração. E muitas vezes, parafraseando Jesus de maneira criminosa,
Nós vemos crentes na igreja dizendo a carne é fraca. Você nunca ouviu isso? O texto é no Getsêmani, com Jesus gotejando sangue, suando sangue, vendo o cálice da ira de Deus destinado a mim, destinado a você. O crente, para poder dar vazão ao seu pecado, ele diz, a carne é fraca. Não sabe nem quem falou o texto. Não sabe nem quem pronunciou o texto, para poder dar vazão ao desejo do seu coração. Não faça isso não. Se Deus fechou a porta, não tente abrir. Da multidão dos conselheiros vem a sabedoria. Se alguém está lhe alertando das más companhias, das péssimas amizades, ouça em nome de Jesus. Se desperte, corra, busque orientação nos presbíteros, pastores da igreja, mas não tem a minha idade, mas os seus colegas da escola podem estar lhe encaminhando para distante do Senhor. Busque os anciãos da igreja, as senhoras da igreja. Busque estar perto de pessoas que podem lhe ajudar. Mas não busque alguém para satisfazer os desejos do seu coração, porque ele é desesperadamente corrupto. Tenha cuidado com o seu coração. Ele pode estar lhe levando para um caminho sem volta. Recentemente eu conversava com uma jovem lá no campo. E ela está apaixonada, ela tem 13 anos e está apaixonada por um moço de 40 anos. Falando sério. Eu tirei um dia da minha folga para ir conversar com essa moça junto com a conselheira dela. Foram horas. Ela disse, pastor, eu não gosto mais da igreja do Senhor, não. A igreja do Senhor só prega a Bíblia, pastor. Ela falou assim para mim, irmãos. Só a Bíblia, eu estou procurando algo que tenha revelações, profecias, porque eu estou precisando de uma confirmação para algo que está no meu coração. Eu disse, mas eu sei o que é que está no seu coração. Você quer que alguém apareça para você e diga assim, eis que te digo, minha serva, esse desejo que está no teu coração é de Deus, vai em frente. Não é isso que você quer? Eu lhe digo isso também. Mas aí eu vou estar lhe enganando. Não é isso que Deus quer para você. Deixa eu usar com você um texto. Vamos lembrar de Timóteo e Paulo. Aí nós pegamos o texto de Timóteo, recebendo o conselho de Paulo. Nos últimos dias, alguns se cercarão de mestres segundo a cobiça do seu coração, como que sentindo coceiras nos ouvidos, para ouvir aquilo que lhe agrada o que eles desejam. As nossas igrejas estão assim, irmãos. Vivemos uma geração em que as pessoas desejam que os pastores falem aquilo que elas acham que necessitam. E se ofender ali naquela questão, ela se sentir ofendida na questão da companhia, ela logo se desvia do pastor, e ela fica de mal com o pastor por um longo período. Ele não pega mais na mão do pastor na saída da porta. A gente sai por aquela porta ali. Não é isso, irmãos. Se Georão tivesse ouvido o conselho dos pais, o conselho do profeta, os alertas, ele teria feito o que era reto perante os olhos do Senhor. Torno a repetir. As más conversações, elas corrompem os bons costumes. Continue. Tu, porém o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança com ele fizera, segundo a promessa que ele havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada e a seus filhos. Aqui é a promessa de Jesus, o Rei perfeito, o mediador da nova aliança, aquele que consertaria toda a estrutura de Israel. É muito bom olhar dentro dessa sequência, que mesmo que aqueles antepassados de Georão tenham feito aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor, mas não fez de maneira completa, somente Jesus. E é como que se Deus, ele desse uma quebrada na perfeição aparente, para mostrar que o povo deveria continuar esperando por Jesus.
Ele era a promessa de Deus. Mas eu quero destacar com vocês aqui a questão da fidelidade divina. Que por mais que você seja infiel, por mais que eu seja infiel, por mais que Georão tenha sido infiel, Deus não destruiu a aliança que ele havia feito com ele mesmo e com a sua palavra. Não era por causa de Georão, irmãos. Não era por causa de Asa, nem por causa de Josafá. Era porque Deus tinha uma palavra empenhada com ele mesmo. Ele tinha uma palavra empenhada, pactual, com ele mesmo. Ele tinha dito que suscitaria um monarca real e eterno que era Jesus. E esse viria a seu tempo. Então Jesus, aqui é a promessa de Deus, é o sinal da fidelidade de Deus com a aliança. Talvez você ainda não tenha sido destruído por causa da fidelidade de Deus para com você. Você está procurando a destruição, mas Deus está lhe olhando através de Jesus. Você já está consciente que você está errado, que você está andando segundo o governo de outras pessoas, andando em más companhias, segundo o desejo do seu coração. Eu quero lhe dizer que o caminho de volta é Jesus, somente Jesus. É você olhar para Jesus e se arrepender, buscar a graça de Deus sobre a sua vida. Antes de você acordar, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a sua vida, como um grande lençol, que lhe cobriu todos os pecados. Veja por onde andou os seus pensamentos hoje. Veja quantas vezes eles vagaram de Deus. Mas Deus lhe deu a graça de estar aqui nesta noite. Deus lhe concedeu a oportunidade de cantar louvores a Ele. Mesmo nós não merecendo, o Senhor nos concedeu a graça. Basta sair da igreja e os nossos olhos logo nos levam ao pecado. É graça de Deus. Não é porque você é bom, não é porque eu sou bom. É porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque grande é a fidelidade do nosso Deus. O princípio é lá, a sustentação está lá, não está em nós. Está no Senhor. É Deus que nos olha com misericórdia. É Deus que nos tolera por causa da sua benevolência. Não é o que você faz ou deixa de fazer. Você foi chamado para as boas obras. Mas mesmo que você pratique as más obras, Deus não mudará a fidelidade dele por causa de você. Deus não mudará, ele permanecerá fiel, mesmo que sejamos infiéis. Georão não foi destruído, sabe por quê? Porque Deus era fiel à sua própria palavra. Deus está lhe tolerando, irmão. Minha irmã, Deus está lhe tolerando. Deus está lhe dando oportunidades. A cada domingo que você vem à igreja, Deus está lhe dando oportunidades. Deus está lhe dando a chance de você consertar sua história com Ele. Deus está tratando você. Deus está abrindo a ferida do seu coração para Ele mesmo fechar. Deus quer um relacionamento de integridade com você. E integral, um relacionamento inteiro, não dividido. O que Deus quer é que você se achegue a Ele. Que você diga para Deus assim: Deus, eu não sou tão bom quanto eu pareço. Você já disse isso a Deus? Se olhar para Deus na intimidade do seu quarto, onde só tem você e Deus, longe da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido, e ajoelhado dizer: Deus, o Senhor conhece o meu coração, e o Senhor sabe que eu não sou tão bom quanto eu pareço. Ser felicitado na porta da igreja para um pastor deve ser uma maravilha do mundo. Mas para mim, cada vez que chego ali, que alguém diz: Deus falou comigo, eu digo: meu Deus, como? Se eu não sou tão bom quanto eu pareço. Nós não somos tão bons quanto parecemos. Constantemente estamos nos desviando da presença do Senhor. Mas são as misericórdias do Senhor que são a causa de não sermos consumidos. Podemos falar como Davi nesta noite: pequei contra ti somente, fiz o que é mal perante os teus olhos. Mas também dizer, como diz o verso 1, compadece-te de mim, Senhor, segundo a riqueza
das tuas misericórdias. Existe oportunidade de retorno, irmãos. Não é o fim. Você pode estar ferido por Satanás, ele pode ter jogado uma seta de destruição na sua vida, mas existe a oportunidade de voltar. Talvez você não esteja mais conseguindo nem orar, nem ler a Bíblia. O desânimo lhe bateu à porta. Você arrefeceu nas forças. Você se arrasta diante de Deus. Os seus momentos de oração têm sido formais. Deus está lhe dando a chance de tornar a Ele. Tornai-vos a mim e eu tornarei a vós outros, diz o Senhor. O Senhor está interessado em você muito mais do que o que você imagina. O Senhor quer lhe colocar o colo. O Senhor quer lhe tratar as feridas mais internas, mais escondidas da sua alma. O Senhor quer lhe tratar. O Senhor quer cuidar de você como uma ovelha ferida, quer lhe colocar o colo, quer tratar você no mais profundo da sua alma. Olhe para Jonas. Jonas tinha uma ferida. Aparentemente ninguém percebia. E eu estou aqui com Ronaldo Lidório na cabeça, quando estou falando esse texto. E Ronaldo, ele diz que Jonas tinha uma ferida que as pessoas não percebiam. Ele estava fugindo da Síria, porque ele tinha uma ferida contra os assírios. Eles haviam matado os seus pais. Ele odiava aquele povo. O desejo de Jonas era que aquele povo fosse completamente aniquilado. Palavra de salvação para aquele povo? Não, Senhor, eu posso falar e o povo pode se arrepender. E eu sei que o Senhor é misericordioso. Jonas tinha toda essa consciência. Vai fugindo, fugindo, fugindo. Só que o interesse de Deus, além de salvar os marinheiros do navio, além de salvar os ninivitas, era principalmente tratar o coração de Jonas. Era tratar o coração de Jonas. E se vocês observarem, ele ser jogado no mar, não tratou o coração. O ser engolido pelo grande peixe, não tratou o coração. Você sabe o que é que trata o coração de Jonas? Um pequeno verme. Um pequeno verme. Quando aquele pequeno verme come a árvore que fazia sombra para Jonas, ele reclama. E Deus questiona ele: é razoável a tua ira? Você está questionando uma plantinha que tem muito menos valor para mim do que o povo de Nínive. Aí diz Ronaldo: eu não sei como termina a história. Eu queria saber como termina a história. Mas Deus confrontou a ferida do coração de Jonas. Não vai haver cura para você se a sua ferida não for confrontada. Se a sua situação não for confrontada. A sua situação precisa ser confrontada. E você precisa confrontá-la dentro do consultório de Deus. Na intimidade da sua casa. Você precisa rasgar não as suas vestes, mas rasgar o seu coração diante do Senhor. Dizer o que é que está na sua alma. Expor as feridas da sua alma a Deus. Antes que Deus exponha as suas vísceras a todos, como fez com Jeorão. A oportunidade é você abrir o seu coração e não deixar que a enfermidade do pecado exponha a ferida da sua alma. Porque a pior coisa do mundo é quando o pecado nos expõe. E o pecado expõe a Jeorão. A situação agora cresce. O profeta chega, faz o alerta e diz: olhe, se você não se arrepender, e porque você fez isso, se encaminhou pelo caminho da idolatria, porque você matou os seus irmãos, você vai ser atacado por uma doença muito grave, e as suas vísceras vão ser expostas, e você vai morrer. Vão tomar o seu reino, tudo aquilo que você conquistou à força, com sangue de outras pessoas, você vai ter roubado de você. E você vai passar por uma situação extremamente difícil por causa do seu pecado. É a consequência da sua má ação. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Tome o pão, coma, tome o cálice e beba. Nós temos muitos Judas assentados com Jesus à mesa constantemente na igreja, traindo Jesus.
Muitas pessoas que metem a mão com Jesus no prato, mas quando sai da presença de Jesus o trai. Muita gente. O traidor, ele já estava praticando a má ação. Você precisa ter cuidado com as suas ações. Elas vão lhe expor. Não há nada encoberto que Deus não possa revelar. A luz e as trevas para o Senhor são a mesma coisa. Se você faz sua cama lá, Deus está vendo. Se você faz lá embaixo, Deus está vendo. Deus é onisciente. Os olhos de Deus estão em toda parte. Deus vai lhe descobrir. Se você não confessar. Não justifique o seu pecado a Deus. Não se aproxime de Deus hoje dizendo: oh Deus, eu pequei porque foi aquela situação, o Senhor viu. Você não precisa justificar o seu pecado a Deus. O que você precisa é confessar e deixar o seu pecado diante de Deus. A justificação já aconteceu na cruz do Calvário. Jesus já nos justificou. O que a gente precisa é tratar as nossas almas com seriedade. O que eu preciso é me açoitar diariamente diante de Deus e dizer: Deus, os meus olhos são maus. Meu Deus, às vezes eu estou deitado e eu estou maquinando mal. Meu Deus, às vezes o meu coração está enfermado, às vezes ele está chateado com aquele meu colega de ministério, e correr atrás para tratar a situação. É deixar a oferta sobre o altar e voltar para se reconciliar com o irmão. Isso é Bíblia, irmãos. Senão nós vamos viver uma vida de fantasia e vai ter uma hora que as nossas vísceras vão ser expostas. Numa reunião de presbitério, em uma reunião de mocidade, em uma reunião de conselho, o pecado vai nos fazer expostos. As pessoas vão conhecer quem de fato nós somos. Existem determinadas coisas que precisam ser encaradas de frente, irmãos. Não tem jeito. Senão nós vamos ser expostos. No grande dia do Senhor nós vamos ser expostos. Mas está dando tudo certo, pastor. Estou andando aqui com minha capinha de Acã, colocando meus negocinhos aqui embaixo, escondendo. Tá tudo. Quem está morrendo são os de ai. Ainda gritam ai, ai. Eu estou aqui, eu estou bem, pastor. Ninguém me toca, não. Faz isso não. Faz isso não. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados e condenados com o mundo. Diz o texto lá da ceia de 1 Coríntios 11. É julgar sua própria vida à luz da palavra de Deus. É olhar para a Bíblia com seriedade. De fato, ela tem que se tornar nossa única regra de fé e prática. Somos uma igreja que precisamos encarar as nossas mazelas. Olhe para Isaías, o profeta que tinha tido um monte de revelações. Até o capítulo 6, tem 5 capítulos. E aquele moço, quando entra no templo com uma tristeza profunda na alma, ele olha para o Senhor e vê os anjos cantando, tem a visão mais maravilhosa que um crente poderia ter da glória de Deus. E o que é que ele diz? Ai de mim, estou perdido. O fato de contemplarmos Deus, queridos, nos revela quem nós somos. Nós somos sujos demais, irmãos. Somos sujos demais. Torno a dizer, nós não somos tão bons quanto parecemos. São as misericórdias do Senhor que nos sustentam. Continua o texto, então vem o castigo. Versículo 15, tu terás grande enfermidade nas entranhas, tua enfermidade aumentará dia após dia, até que saia as entranhas. Aí eu quero trabalhar com vocês esse dia após dia. É isso que acontece com o pecado. Ele vai nos comprometendo mais, dia após dia. Se a gente não coloca um fim, se a gente não diz basta. E Ronaldo, vou parafrasear Ronaldo Lidório novamente. Estou lendo o livro e de vez em quando aí a gente faz. Ele diz: olha, o momento de tratar o pecado é no primeiro tiro. Pá! Feriu, trate. Porque a pior coisa do mundo é você se acostumar com o pecado. Daqui a pouco você passa a justificar o pecado.
e se tem até por herói com o pecado que você carrega. É no primeiro tiro. Se Deus atingiu o seu peito nesta noite, trate. Caia na UTI de Deus e diga: não saio daqui se o Senhor não tratar minha vida hoje. A oportunidade que Jacó teve foi aquela do val de Jaboque. E diz: eu não te solto. Eu não te solto enquanto o Senhor não me abençoar. É no primeiro tiro, irmãos. Abriu a ferida, procure o seu pastor correndo amanhã. Procure o seu presbítero, procure Deus hoje. Chegue em casa, não tem privacidade, corra para o banheiro, para o quintal, vá lá para o terraço, faça alguma coisa, mas procure Deus. Se ajoelhe diante de Deus e diga: Deus, me trate. Eu preciso do teu renovo. É no primeiro tiro. É no primeiro tiro, não adianta. É hora de você tratar. A hora de você tratar o pecado é no primeiro tiro. Veja como estão os seus relacionamentos com Deus, com seus irmãos, com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu marido. Qual foi a última vez que você orou com sua esposa? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com sua esposa? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia com o seu filho? Dia após dia a coisa está se afastando mais, morrendo. Cuidado. Cuidado. A situação vai se externar. Minha mãe disse que o costume de casa vai à praça. O costume do secreto uma hora se torna externo, irmãos. Tenha muito cuidado. Cuidado com dia após dia com o pecado. O dia após dia com o pecado, ele é perigosíssimo. Você foi chamado para viver em novidade de vida. Ser nova criatura. Andar com o Senhor em novidade de vida. Continuando, despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus. E aí começam as desgraças. Os arábios que estão do lado dos etíopes, esses subiram. Depois de tudo isso, versículo 18, o Senhor então cumpre. Feriu nas suas entranhas. E veja, quem fere não é o diabo. Viu? É uma outra coisa que nós temos aqui para dar desculpa pelo nosso estado de miséria. O diabo me tocou. Faça isso não. Às vezes é Deus quem quebra as pernas das ovelhinhas. Às vezes Ele prefere quebrar as pernas das ovelhinhas do que elas caírem no abismo. Às vezes Deus prefere quebrar as nossas pernas, nos ferir. Porque se a gente for dia após dia pulando, a gente vai cair em algum abismo por aí. Foi Deus quem feriu ele. Foi Deus quem tocou nele. Foi Deus quem mandou a enfermidade. Foi Deus quem o castigou. Aqui diz assim: o aumento... E aumentando dia após dia novamente, a cabo de 2 anos saíram-lhes as entranhas, por causa da enfermidade. E morreu com terríveis agonias. E aí você faça um paralelo com a morte eterna, inferno, terríveis agonias, lugar de sofrimento. Você morrer sem arrependimento, morrer no seu pecado, você vai para o inferno. Você vai para o inferno. Se você morrer sem um tratamento de Deus, você vai para o inferno. A única forma de tornar a Deus é através de Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for através dEle. Você morrer com o seu pecado dentro da sua alma, sem confessar e sem deixar, você vai para o inferno. Isso é sério. Agonia eterna, tormento eterno, eternamente afastado de Deus. É morte eterna, é separação para todo sempre. É convivência com Satanás em prisão. É ter Satanás por companheiro durante toda uma eternidade. Se você morrer com o pecado dentro da sua alma, a agonia é eterna. E aí já não lhe queimaram aromas, como fizeram seus pais. E ele era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. E se foi. Aí você pode dizer, depois dessa história toda, e se foi, sem deixar saudades. Eu particularmente, se eu fosse contemporâneo de Jeorão, eu ia pegar uma banda e eu ia para a praça, principalmente se fosse alguns anos atrás, eu ia fazer uma festinha. Dizer assim, rapaz, o cara foi embora. Mas será que alguém já não fez uma festinha por causa de mim, em algum lugar? Por causa de uma má ação?
Esse é o primeiro desejo que nós temos. Nós tivemos a morte de Senna, que mobilizou o nosso país. Nós tivemos a morte de Tancredo Neves, que mobilizou o nosso país. Juscelino, para os mais velhos, mobilizou o nosso país. A Isabelle mobilizou o país. A Eloá mobilizou o país. E por certo deixou saudades, até em nós que não somos parentes. Se você perdeu alguém na sua família, talvez você ainda viva o saudosismo da perda dessa pessoa. Seu pai, sua mãe, seu filho. Você sabe o que é uma pessoa partir sem deixar saudades? Um menino que foi criado no Evangelho. Ele foi criado no Evangelho. Cresceu no Evangelho. Conhecia os princípios da palavra de Deus. E morreu sem deixar saudade de si. Cuidado. Deus lhe colocou no mundo para ser sal da terra, para ser luz do mundo, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus. Você foi colocado na terra como bom perfume. Você é a menina dos olhos de Deus. O Senhor lhe salvou para o louvor da sua glória, para lhe fazer diferente no meio dessa geração má e perversa. Não para você ser um deles. Não para você voltar como um cachorro ao seu próprio vômito. Cuidado. Cuidado com a sua ambição. Cuidado com as más companhias. Cuidado com a falta de governo. Não, eu sou dono do meu nariz. Oh, não faça isso não. Você não é dono da sua própria vida. Você não é dono da sua própria vida. Deus detém o poder sobre as nossas vidas. Deus detém. E você não sabe a hora que Deus vai lhe chamar. Se aproxime do Senhor nesta noite. Você talvez esteja longe, mesmo dentro da igreja. Talvez você esteja completamente distanciado de Deus. Cantando, participando da ceia, mas esteja completamente distanciado de Deus. Se aproxime de Jesus. Se arrependa dos seus pecados. Confesse os seus pecados e deixe. Talvez você não conheça Jesus como a Bíblia revela. E você está praticando más ações. Você está distante de Deus. Você está morto. E você entendeu que o meio da vida é Jesus. Então se aproxime de Jesus dizendo: Jesus, eu confesso os meus pecados. E eu quero deixá-los. Eu quero caminhar com o Senhor. Se arrependa. O Senhor vai lhe acolher. O Senhor vai jogar os seus pecados no mar do esquecimento. E dos seus pecados o Senhor não se lembrará mais. Talvez você tenha matado alguém. Esteja escondido no nosso meio. Talvez você tenha tirado a vida de alguém. Se converteu e até já se batizou. Mas você matou alguém e não foi se entregar. Vai se entregar amanhã. Procura uma delegacia e diga assim: olha, foi eu que matei. Fui eu que matei. Foi eu que ocasionei sofrimento àquela vida. Isso é sinal de arrependimento. É você consertar a situação. Esse é o verdadeiro arrependimento. Talvez você matou alguém dentro da igreja com uma palavra e você sabe que matou. E a culpa está lhe corroendo. Procure essa pessoa. Trate essa questão. Não deixe brecha. Talvez você veio de casa com o marido do lado, mas você não estava bem com ele, nem você estava bem com a sua esposa. Você estava doido para jogar ele pela porta, você só não jogou porque ele veio dirigindo. Se reconcilie com ele, peça graça a Deus, baixe sua cabeça aí, converse com Deus, peça a oportunidade para recomeçar. Faz parte, errar faz parte. Mas a virtude do crente é que ele se arrepende, ele retorna ao Senhor. Que Deus nos abençoe, de mim tenha de misericórdia, me preserve e preserve a cada um de nós das más ações e das terríveis consequências que as más ações geram. Que o Senhor nos abençoe.